Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 4 de dezembro de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Mas antes de começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre a notícia, pelo menos das últimas 2 semanas por aí, que é a Omicron, a nova cepa da Covid-19. Então, eu queria começar com esse slide aqui. Esse slide, pessoal, ele mostra o que se chama de uma crônica de uma tragédia anunciada. Olha a vacinação no mundo, continente a continente. Infelizmente, esse site da Oxford, o Our World in Data, ele não mostra a América como uma só, eu tive que separar América do Sul e América do Norte. Mas, enfim, olha todos os continentes, a quantidade de vacina e olha a quantidade de vacina na África. Na África, pessoal, não é pelo negacionismo, pelo menos eu imagino que não seja, não conheço tanto, né? A realidade, infelizmente, é uma realidade muito afastada do mundo ocidental, a realidade da África. Mas eu tenho certeza que na maior parte dos países, eles não estão se vacinando por falta de recursos, por falta de dinheiro para comprar essas doses de vacina, por falta de uma estratégia governamental, estatal, para comprar essas vacinas. É aquilo que eu já estava falando há bastante tempo. Não adianta a gente pegar vacinar só o mundo rico e não vacinar o mundo inteiro, porque essas partes não vacinadas do mundo ficam como fábrica de variantes. E agora a gente viu a África aqui, ó, 11% da população vacinada, 7,5% da população completamente vacinada. A gente já tem vacina permitida há pelo menos há praticamente um ano, pessoal. E na África, 1 em cada 9 pessoas tomou uma dose. 8 em cada 9 pessoas não tomou nenhuma dose de vacina. Então é por isso que a Omicron, veio de lá. É simples. É simples, é um descaso dos países ricos, do Ocidente, que estão aí dando terceira dose só para ver se dá uma melhorada, enquanto a África está ali gerando novas variantes. É inadmissível isso numa sociedade razoável, pessoal. A gente tinha que estar vacinando todo mundo mais ou menos proporcional, tinha que estar tendo uma força-tarefa para vacinar a África, e uma força-tarefa de verdade, né? Não é uma força-tarefa de conta-gotas, tinha que estar tendo um negócio real, assim, ó, vamos lá, mundo, vamos se organizar para a África chegar em 50%, pelo menos. Aliás, 50% tá aqui, né? Vamos lá, vamos se organizar para a África chegar em 50% da população vacinada, pelo menos. Depois a gente dá as nossas terceiras doses. Mas enfim, pessoal, não é assim que vai funcionar, a gente sabe, infelizmente. E tá aí a Omicron. Ainda não é tempo de dizer o que vai acontecer com a Omicron, como é que ela é, se ela é mais agressiva, se ela é menos agressiva. Eu tô assim, olha, torcendo que ela não escape da cobertura vacinal. Torcendo, não se sabe ainda se escapa ou se não escapa. O mais provável é que as vacinas que já tem no mercado sejam também eficazes com a Omicron, talvez um pouquinho menos, mas ainda sejam eficazes. Mas tem que esperar para ver, tá, pessoal? Então, sobre a Omicron, ainda é muito cedo para falar qualquer dado mais contundente. Eu não vou tentar fazer nenhuma conjectura. O que eu estou falando é tomara que as vacinas segurem a Omicron, porque ela já chegou no Brasil. Aliás, o Brasil e a Europa, né? Mas acho que mais o Brasil, porque o Brasil está bem vacinado, daqui a pouco eu vou falar. Vai ser um bom laboratório para ver se a Omicron escapa ou não da cobertura vacinal. Se nas próximas semanas a gente não vê um aumento significativo no número de novos casos, significa que a Omicron está sendo barrada pela cobertura vacinal. Mas vamos lá, vamos falar do Brasil, que nem eu já comecei a adiantar, vamos falar de vacinação. Então aqui, nessas últimas 4 semanas, claro, a gente está aplicando aqui na média de 5 milhões de doses por semana, e a grande parte dessas doses é para completar o esquema vacinal. A gente vê que quase não mudou muito
o número de pessoas vacinadas em primeira dose, porque já esgotou, né? As pessoas que querem se vacinar, meio que já se vacinaram. Agora é a conta-gotas, é aquela pressãozinha social naquela uma, duas pessoas num grupo grande que ainda não se vacinou, e para aumentar esse número aqui. Mas as segundas doses tem que aumentar mais, a gente chegou a 136 milhões de pessoas com vacinação completa, faltam 28 milhões de pessoas, né? E estamos aqui já aplicou mais de 17 milhões de doses de reforço. É significativo, uma quantidade significativa. E, pessoal, só para falar, viu? Não sou contra a dose de reforço, inclusive eu tô bem feliz porque amanhã fecha 5 meses da minha segunda dose, e pelos critérios aqui de Porto Alegre eu já vou poder tomar a minha dose de reforço. Então eu tô achando, semana que vem, vou me organizar aí um dia, vou de manhã no posto de saúde, vou lá tomar minha dose de reforço, porque tá lá, e eu acho que todo mundo que pode tomar a sua dose de reforço tem que tomar a sua dose de reforço. Eu tô falando só numa estratégia mundial, quando eu falo que essas doses de reforço talvez não deveriam estar sendo tão abertas assim, por exemplo, 5 meses em vez de 6. Não tem um estudo muito contundente que diga realmente a dose de reforço é essencial. É bom tomar a dose de reforço individualmente, coletivamente, num lugar, né? Mas para o mundo eu acho que essas doses estariam sendo mais bem aplicadas se a gente mandasse elas todas para a África vacinar essa população, tentar diminuir a chance de vir uma cepa pior do vírus. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, 17 milhões de doses de reforço, que bom que o Brasil tem, que bom que o Brasil tem. Não vou ser hipócrita, eu fico feliz que a gente tá tomando essas doses de reforço. Mas vamos lá, e tá chegando novas doses aqui, ó, tá chegando na casa de 8 milhões de doses por semana, e aí a gente já vê, né, chegando 8 milhões de doses por semana, a gente tá aplicando 5 milhões de doses por semana, tá aumentando o nosso estoque. Olha só, aqui a gente tem 86 milhões de doses de vacina, meio que paradas, né? Para completar o esquema vacinal de todo mundo, precisava de 28. Então, vamos dizer assim, ó, por baixo a gente tem 50 milhões de doses ociosas. Dava para fazer alguma coisa com elas, né? Aqui, então, no nosso gráfico em pizza, a gente chegou aqui a 77% da população vacinada com pelo menos uma dose e 64% da população com a vacinação completa. São dados legais, eu tô curtindo, tô gostando desses números, e ainda mais quando a gente vem aqui para a população com 12 anos ou mais, a população vacinável, estimada aqui em 182 milhões, a gente vê que 90%, mais de 90% dessas pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose, ou seja, a adesão a vacinação está acima de 90%. Eu gostaria de chegar a 95%, mas vou ser sincero, 90% já fico feliz, porque no início da campanha eu acho que eu estava mais pessimista, viu? Não sabia se a gente ia conseguir chegar em 90%. E 75% das pessoas já completou o esquema vacinal, né? Então, se a gente restringir a população que pode tomar a vacina, os números melhoram proporcionalmente. E aqui, só para a gente ter uma comparação, como é que o Brasil está em relação ao resto do mundo, estamos acima da média, mas não somos o país da América do Sul que mais vacinou. O país da América do Sul que mais vacinou foi o Chile. Olha só, 84% da população já está com a vacinação completa, e aqui não é só os adultos, aqui é toda a população, 84%, porque lá, se eu me lembro bem, eles já liberaram para crianças entre 5 e 12 anos. Agora eu posso estar falando bobagem, eu posso estar me confundindo na minha memória, pessoal, mas eu acho que é isso. Então por isso que eles conseguiram vacinar uma quantidade razoavelmente, significativamente maior do que o Brasil. 84% já com 2 doses, 88% com pelo menos uma dose. O Brasil aqui, né, segundo esses dados, né, 77% com pelo menos uma dose, 64% com as 2 doses. Em comparação com todos os continentes, o Brasil está levando a melhor. Então por isso que a gente está vacinando bem em comparação com o resto do mundo. Mas enfim, vacinação, Ômicron, vamos lá, deixa para trás. Vamos olhar os dados da Covid-19 aqui no Brasil, que é o tema do vídeo, né? Então a gente chegou ontem, dia 13 de dezembro, a 22.129.409 casos. Lembrando que da última vez, no início de novembro, a gente estava com 21.862 mil casos. Então, nesse período, a gente registrou
266.951 casos, uma média de 9.533 casos por dia. E agora, pessoal, tem uma coisa muito bacana para falar. Isso daqui significa que, finalmente, oficialmente, estamos num período de baixa transmissão viral. A OMS, que nem eu já tinha falado há um mês atrás, ela diz que tem uma baixa transmissão viral quando a gente está abaixo de 75 casos por dia a cada 100 mil habitantes, e para o Brasil isso significa 11.426 casos por dia na média de 2 semanas. Aqui a gente já está há 4 semanas com média de 9.533, é bem abaixo dos 11.426. Então finalmente, anos aí, nessa pandemia, o Brasil entrou num período de baixa transmissão viral. É uma ótima notícia e só foi possível pela vacinação. Fato. Agora, pessoal, olhando aqui, os novos casos por dia, essa curva azul seria a meta da OMS e as médias, a gente já vê aqui há 5 semanas, inclusive, não é só 4, há 5 semanas as médias abaixo da meta. A gente teve aqui essa semana com um pouquinho mais, mas foi a única semana que a gente teve mais do que 10 mil casos. Lembrando que a meta é 11 mil e pouco, né? Então, essas 5 semanas abaixo da meta da OMS, uma ótima notícia, eu acho que uma das melhores que eu podia estar trazendo aqui. Com certeza uma das melhores, mas enfim. Agora a taxa de contaminação, né, ela ficou aqui, ela deu uma aumentadinha, ficou em 2,8 nessa semana, onde deu esse excesso de casos, mas depois voltou para 2,7 e se manteve em 2,7. E agora o que acontece? Se ela se mantiver em 2,7 pelas próximas 4 semanas, a gente, claro, continua se afastando, inclusive, dessa meta da OMS. A gente vai ter um decrescimento nessas outras semanas se a gente conseguir manter essa taxa de contaminação em 2,7. Chegaria no dia 31 de dezembro a 22.343.846 casos, ou seja, ainda fica bem longe de 23 milhões. Passou 4 semanas, a gente continua mais ou menos no mesmo grau, na mesma ordem de grandeza. Vê que essa reta aqui quase não cresce, essa curva aqui está quase não crescendo, né? Isso daqui é o que a gente quer ver nesses gráficos. E então aqui as projeções para a próxima semana a semana, se alguém quiser acompanhar. E agora fiquei feliz, há 4 semanas atrás eu tinha feito pela primeira vez uma projeção de 4 semanas e acertei muito bem. Eu tinha projetado 22.148.000 casos e se confirmaram 22.129.000 casos. Então, uma diferença de 18 mil casos, uma diferença bem pequena. Fiquei feliz, até me impressionei positivamente que o modelo funciona mesmo a longo prazo. A curto prazo, de uma semana em uma semana, eu estava vendo que o modelo estava muito bem. Mas aqui, botei o modelo para rodar 4 semanas adiante e funcionou. Então, estou acreditando aqui nesses 22.343.000, provavelmente fica 22.300.000, e daí não mais do que 22.400, não menos do que 22.200, mas vamos ver, né? Mas enfim, pessoal, o que mais que eu posso comentar? Casos ativos despencou. Lembro daquela vez que a gente estava tentando baixar de 1 milhão de casos ativos, vocês lembram? Pois é, agora a gente está aqui por baixo da carne seca, né, como é que se diz? A gente está aqui, 156 mil casos ativos, abaixo de 200 mil já há pelo menos 3 semanas, então uma quantidade bem baixa comparativamente de casos ativos. E óbitos, pessoal, essa semana a gente chegou, aliás, esse mês, né, a gente chegou a 615.400 óbitos, mas se a gente olhar o período dessas últimas 4 semanas, olha bem, na semana a gente estava tendo na faixa de 1.500 óbitos por semana. Quantos dias a gente teve mais do que 1.500 óbitos em um dia? O que a gente tinha óbitos em um dia, aliás, em 12 horas, né? Porque o nosso máximo foi 3.000 óbitos por dia. A gente está tendo agora em uma semana. A situação melhorou muito. E a gente pode ver qual é a meta da OMS. A meta da OMS para o Brasil, comparativamente com a sua população, seria menos do que 2.130 óbitos por semana. E agora sim, essa sim é a melhor notícia que eu poderia trazer. A gente finalmente baixou a meta da OMS até nos óbitos. Até nos óbitos. Olha só, a gente já está aqui há 5 semanas também, abaixo da meta da OMS, com uma baixa quantidade de óbitos. Pessoal, isso daqui
Eu fico muito feliz de ver esse gráfico, de ver que a gente está se afastando da meta, das metas baixas, que um dia essas metas eram assim, difíceis de crer que a gente ia chegar, né? Poxa, quando a gente estava lá 3.000 óbitos todo dia, imagina só como é que a gente ia pensar numa meta de 200, 300 óbitos por dia, tendo 3.000. É uma redução muito significativa. Eu ainda acho que dá para reduzir bem mais. Essas metas da OMS foram metas estipuladas realmente há bastante tempo atrás, já questão de 1 ano atrás, mais ou menos, que essas metas foram divulgadas, pelo menos que eu vi essas metas pela primeira vez. Então, talvez pudesse se atualizar essas metas, né? Quando a gente chega na meta, como é que se diz? Dobra a meta, no caso, reduz pela metade, de repente, né? Vamos lá, vamos tentar melhorar esses números. Como é que vai fazer isso? Vacinação, utilização de máscaras, principalmente em lugares fechados, e tentar manter todos os ambientes bem ventilados. Assim a gente se protege, tá, pessoal? Tá chegando o verão, todo mundo quer ficar com o ar-condicionado ligado a maior parte do tempo, inclusive no ambiente de trabalho. Então, se tiver ar-condicionado ligado no ambiente de trabalho, tu não conseguir mais argumentar ou quiser ficar no fresquinho, bota uma máscara boa, vai trabalhar com uma máscara boa, padrão PFF2. Não usa essas máscaras de pano, pessoal. Vai lá, se protege, não custa nada. Tá chegando essa nova cepa, né? Tá chegando aí a Ômicron, vamos ver, vamos tentar se proteger. Vai que ela é uma cepa pior. Então a gente tem que se cuidar, até porque aquelas pessoas que já tiveram Covid, né, pessoal, dê agora aquele recado. Quem já teve Covid fica dizendo, eu já tive, de repente eu tô mais protegido, agora mudou, zerou, chegou uma nova cepa, é como se fosse uma nova doença, então a anterior não vai te dar uma proteção. Na verdade, a gente já meio que sabia que a proteção dada pela infecção, ela não é duradoura, mas enfim, tem gente cabeça dura, né? Mas, pessoal, já me alonguei demais, era mais ou menos isso. A gente se vê agora para falar do Brasil no iniciozinho de janeiro, aliás, dia 1º de janeiro. Então, até depois, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.